conosco aqui, professora Deolinda, do Colégio Drummond, para a gente falar um pouquinho mais sobre o bullying, né? Professora, bom dia, prazer contar com a sua presença no programa. Bom dia, Wilson, bom dia a todos os que estão nos ouvindo, um abraço carinhoso em todos vocês. Nós precisamos recordar um pouquinho sobre o bullying, nós abordamos aqui na outra visita sua aqui no programa, e eu queria saber, se você pudesse reforçar, quais são as características aí do bullying. Sim. Antes de recordar, só fazendo aqui um acréscimo, eu sou orientadora do Colégio Drummond, e a questão do estudo do bullying, lá no colégio nós começamos em 2003, mas também sou professora, sou professora de matemática na escola pública. Trabalho na Escola Princesa Isabel, no Colégio José Guimarães. E pela escola pública eu tive a oportunidade de participar do PDE, que é um Programa de Desenvolvimento Educacional, onde eu estive afastada por 1 ano, também com o apoio do Estado e com o apoio do Drummond nas dispensas para cursos, né? Então, eu pude me apoderar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Vamos recordar, então, para aqueles que não estavam com a gente, de maneira assim, só para situar, as características, então, desse fenômeno, que é uma violência. O bullying, ele é uma violência como outra qualquer, mas com algumas diferenças. Ele é intencional, então, quando é bullying, intencionalidade, repetição, tem um desequilíbrio de poder, geralmente é um grupo contra um, né, ou 2. Então, o desequilíbrio de poder é grande e que causa problemas, agressividade, violência física, tanto quanto moral, emocional. Isso quer dizer que é o seguinte, o bullying, por exemplo, se eu fizer uma brincadeira com alguém, isso não é caracterizado o bullying. O bullying é se eu fizer essa brincadeira hoje, se amanhã eu repetir, depois de amanhã eu repetir, quer dizer, houver a repetição. Isso, a brincadeira, sempre todos se divertem, né? Agora, aquela brincadeira que o outro, às vezes, até faz de conta que gosta, mas que magoa, machuca, em especial os apelidos, né? Coisas que mexem com o tipo físico da pessoa, né? Com outras condições sociais, por exemplo. Então, isso é o bullying. Um exemplo bem simples, assim, de um caso verídico, para identificar o que seria um bullying. Uma menina está numa festa na escola. Isso aconteceu há muitos anos atrás com essa menina. Ela era uma criança de 10 anos. A festa, aquelas festas comunitárias, né, que todo mundo leva o seu pratinho, ela, filha mais velha, com os irmãozinhos, não comeu quase nenhum docinho, e encheu o pratinho para levar para os irmãos. Quando ia toda feliz para casa, passa uma jovem já, na época no antigo científico, bate com a mão no prato e joga tudo no chão. Isso é uma violência. Esta menina sempre se lembrará disso como uma coisa triste, mas não chegou a ser bullying. Seria bullying se esta outra pessoa começasse a fazer isso constantemente com ela, rasgando materiais, puxando o cabelo, perseguindo, aí seria bullying. Ou se ela, no caso, pegasse, por exemplo, essa situação e aí usasse isso que aconteceu, né, e começasse a desmoralizá-la perante os outros diariamente, frequentemente. Sim, também. Porque daí seria contínuo, né? A humilhação seria contínua. Quem são os protagonistas, que nós dizemos na outra vez, né? Os protagonistas, os participantes, eles se classificam em 3. Então, são sempre as vítimas, que hoje nós não vamos especificar cada uma como aquele dia, são as vítimas, são os agressores e são os espectadores. Todos precisam de orientação e de apoio. Esses espectadores, para o pessoal que está acompanhando, as vítimas, já o próprio nome diz, a especificação, é a pessoa que sofre o bullying. Os agressores são aqueles que praticam o bullying. E os espectadores são aqueles que assistem e não fazem nada. Por medo, ou muitos deles até se escondem entre eles, mas são os próprios agressores disfarçados
de bonzinhos que até vão ajudar, e outros que assistem já com uma anestesia emocional tão grande, por ser uma pessoa também vítima de muita violência, que já não se importa. Então, nós temos esses 3 protagonistas aí. Existe a possibilidade, por exemplo, da pessoa, o agressor, ele fazer, na verdade, uma prática dupla de bullying. Ele pegar alguém, que seria uma suposta vítima, para praticar o bullying contra outra. Muito comum. Muito comum. Porque assim, tem algumas crianças, alguns adolescentes têm dificuldade em fazer amizades. Aí quando alguém se aproxima e se faz de amigo, isso é um perigo para muitas outras coisas na vida. A pessoa se entrega de cabeça e ela faz o que o outro manda sem pensar. E geralmente esse agressor, ele que está por trás, ele é um manipulador. Ele já tem uma mente adoecida. E ele usa ele como soldadinhos. Ele faz isso e ele fica sempre por trás. Aí, nesse momento, a importância de toda a comunidade escolar, professores, inspetores de aluno, sabe, as merendeiras, o pessoal do administrativo, todos têm que conhecer, para poder estar atento, observar o que acontece. Porque muitas vezes, como ele, no caso, ele é um espectador da situação, porém ele é o provocador, né? Ele é o provocador, mas ele é muito ardiloso. Ele é muito ardiloso, então precisa de atenção. E daí que entra o conhecimento. Mas, professora, isso aí, falando assim, muitas vezes a pessoa que está em casa pode imaginar, não, mas nós estamos falando de criança. Quando é criança não tem essa maldade, não vai fazer isso daí. Na verdade, não é bem assim. Não, não é. A criança, ela... aí nós temos que começar com a criança, vamos pensar assim, porque o assunto bullying é um assunto que nós vamos demorar para esgotar. Vamos pensar na educação de uma criança já nos primeiros dias de vida. A criança e o ser humano, ele tem, inerente a qualquer coisa, ele tem a agressividade. A agressividade no sentido de cuidado com a vida, força vital, para poder ter enfrentamento diante de situações de perigo. Mas a criança, ela não sabe se colocar nessa situação. Então, o que a criança desde pequena faz? Ela quer alguma coisa, ela grita, ela esperneia, se ela já sabe xingar, ela xinga. Aí que vem o cuidado, né, com essa criança. Então, aí entram os educadores e os cuidadores. É nesse momento que nós vamos começar a fazer o quê? Colocar, então, as regras e os limites. Então, a prevenção da ação bullying começa nos primeiros anos de vida de uma criança. Pode parecer que não, mas os pais, na verdade, é que vão ser os responsáveis, os verdadeiros responsáveis para prevenir. Para prevenir. As primeiras atitudes, elas precisam muito da presença amorosa e firme de pais e educadores na família, e depois a escola vai dar continuidade nisso. Augusto Cury, ele diz assim, que é muito importante que a gente evite que as lágrimas caiam e rolem, que a gente possa fazer isso antes, prevenir. E nós podemos fazer isso com a criança, porque a criança, ela está muito disposta a aprender também. Só que para isso, quem cuida, quem educa, precisa também cuidar de si. Precisa estar preparado para isso. Porque muitas vezes, nós falamos aqui que, na verdade, as crianças, elas copiam muito. Né? Exatamente. E elas são excelentes observadoras. Isto. E parece que uma criança, quando está brincando, ela não está atenta ao seu meio, e é totalmente errado. Totalmente errado. Porque como você vai querer que uma criança, ao chegar na escola, né, vamos pensar ali em torno já de 6, 7, 8 anos, nem vamos pensar tão cedo. Como ela vai aceitar o diferente, se durante a sua vida até então, ela ouviu falar sempre com preconceito das pessoas de outras raças, de outras religiões, de outras classes sociais. Isso tudo faz parte da história dela. E já está lá internalizado, registrado na memória dela.
Daí a escola terá muito mais dificuldade em intervir nesses casos. Agora, se lá na família o diálogo é um diálogo de respeito ao próximo, porque a causa do bullying, a raiz dela está no preconceito e na falta de respeito com as diferenças. E se na minha família eu aprendo desde cedo que eu preciso me respeitar, respeitar o outro, com certeza eu vou saber olhar para o outro com um olhar de compaixão. Vou ser um santo? Não, não é bem assim. Nós sempre teremos momentos de erros e de acertos. O importante, professora, muitas vezes, é que a gente sabe, tem que saber, tem que repassar isso para as crianças, é que o diferente existe. Né? Com certeza. Isso é fato, o diferente existe. E é isso que é bom. E que nós precisamos, e muitas vezes, eu estou aqui falando como ser humano também, você muitas vezes não aceita aquela diferença. Isso. Seja ela qual for. Porém, eu não tenho direito de intervir naquela opção ou naquela situação. Né? O meu dever é eu aceitar aquilo ali. Isso. Não é? Eu posso até não concordar com algumas coisas, mas eu preciso respeitar a vida do outro. Ele merece o meu respeito, assim como eu mereço ser respeitado. Então, essa criança que desde cedo aprende a exigir respeito para si, mas com serenidade. E como que ela aprende isso? Na hora da relação com o educador, com o cuidador. Porque se a criança está gritando, chorando, esperneando, e eu estou gritando mais que ela não está aprendendo. Então, deixa ela gritar e fica olhando. Isso não se aprende de uma hora para outra, a gente precisa buscar. Eu hoje estou com 55 anos, tenho 3 filhos adultos, tenho 5 netos, já li muito e continuo lendo, errei muitas vezes, né? Com certeza ainda vou errar algumas vezes, mas tem algumas coisas que hoje estão tão fáceis para serem aprendidas e que podem nos evitar muitos problemas e muito sofrimento para crianças que sofrem. Porque o bullying não é uma brincadeira. O bullying ele causa adoecimento psíquico que, se não cuidado, além de consequências gravíssimas contra a vida, o adulto leva para a vida dele um sentimento de baixa autoestima que torna uma pessoa fraca, insegura, que desiste de tudo, que tem medo e deixa de usar um potencial imenso que foi sufocado. Ela se retrai, né? Se retrai. Por isso, o conhecimento, quando eu fiz o meu projeto, eu quis colocar assim, se eu soubesse, eu teria feito mais, que é uma frase de Schindler, naquele filme, a Lista de Schindler, porque ele chora quando ele viu que ele salvou alguns judeus, mas daí ele olha no dedo, tinha um anel, aí ele tinha mais um carro, e ele diz assim, olha, eu podia ter salvo mais. Então, se nós temos conhecimento, nós podemos fazer melhor. Porque se a criança cresce aprendendo que ela precisa respeitar o outro e que na casa dela tem regras e que ela tem que obedecer, mas que ela também tem colo. E outra coisa, que ela é amada. Existe uma dosagem, né? Uma dosagem. Você não pode dar muito amor e pouca, como que eu posso dizer? Cobrar ali algumas coisas, né? Só exagerada. Só o amor e só a cobrança, você tem que dosar isso daí, né? A criança... Porque não tem receita, né? Não tem receita pronta. E cada criança tem o seu jeito. E daí entra o adulto, que é o educador naquela situação, para que ele possa dar um norte para aquela criança. E a criança vai aprender. Porque a criança, ela tem uma sensibilidade extrema de perceber quem é que realmente gosta dela. E ela se sente segura quando é cuidada. Então, falar de bullying sem falar dos anos iniciais de uma criança
é falar as coisas pela metade. Por isso que eu digo que tem muito a se falar. Porque quando nós pegamos uma criança, mesmo na educação infantil, ou que seja lá nos primeiros anos da escola fundamental, lá no Fundamental 1, ela já vem com a sua história. E daí já está registrado na memória dela. É mais difícil, né? Outra coisa, às vezes o bullying começa dentro de casa, com as palavras que eu digo sem pensar. Aí é importante, e isso, hoje nós vemos que a televisão fala, as igrejas falam, nós temos conteúdo bastante por aí para ouvir. As palavras têm muito poder. Mas, professora, você falou, muitas vezes acontece dentro da própria família e muitas vezes a pessoa fala sem pensar. O bullying acontece sem pensar ou ele é exatamente pensado? Quer dizer, eu pratico bullying sabendo que eu estou praticando. Ou pode acontecer de eu estar praticando sem ter a noção de que eu estou praticando bullying? Olha, se nós pensarmos que bullying é uma palavra nova, né, porque ela não foi vista assim há tanto tempo. Começou-se a estudar e deu-se o nome de bullying a partir da década de 70 ou 80. Mas já existia situações de humilhação na própria família contra os filhos. Não vamos aqui acusar as nossas gerações passadas que fizeram tudo de melhor que eles podiam e do que eles aprenderam. Mas muitas vezes, por querer tanto educar, exageravam em algumas situações. Você não aprende mesmo, você não vai ser ninguém na vida. Isso foi falado, muitas vezes, pela própria ignorância, não por falta de conhecimento, por falta de experiência maior de vida. Enquanto outros que também não tinham nada disso, mas já tinham uma sabedoria. Porque nós conhecemos pessoas fantásticas, né, dos nossos antepassados, que tinham palavras sábias que ecoam até hoje nos nossos ouvidos. Então, muitas pessoas fizeram o bullying sem perceber que estavam fazendo. Muitas vezes a pessoa achava, eu penso assim, que as pessoas achavam que era uma forma de estimular. Sim, com certeza. Por isso que não dá para acusar ninguém. Nós precisamos, sim, divulgar. Então, eu até coloquei aqui, não existem receitas, mas é certo que o adulto na relação precisa saber lidar com essas situações. Não há que ser santo. Nós não somos santos, nós também falhamos. Nós somos seres humanos. Mas é necessário que os pequenos saibam. Outra coisa importante, se eu como mãe, se eu como pai falhei em algum momento, eu preciso, da forma simples que eu puder, dizer para o meu filho, filho, eu errei. Isso não pode acontecer. Isso não me faz menor do que, na verdade, a pessoa pode imaginar, né? Pelo contrário, isso dá grandeza. É admitir o próprio... Admitir. Olha, eu errei nisso, eu não deveria ter errado, mas eu errei. Porque o erro, ele é muito importante. Eu digo sempre assim, às vezes na orientação educacional vem alguém desesperado com um aluno que aprontou alguma arte. E daí eu sempre digo assim, calma. Porque isso são só os anos que vão nos dando, né? Também já passei esses apuros. Eu digo assim, olha, o erro é uma oportunidade de educar. A partir do momento que nós percebemos que o erro seja uma atitude de bullying, lógico, não na adoecida, que já leva a outras consequências, mas início, agressões, violências, palavrões, indisciplina, enfim, artes, são momentos ricos se nós pensarmos. Quando nós transformamos aquilo em uma oportunidade de educar. Então, quando um aluno chega na orientação educacional, e hoje eu sinto que as escolas estão sobrecarregadas e às vezes não tem o tempo que precisa um orientador educacional. E ele precisa de uma formação humana constante, porque ele também é gente. É uma reciclagem que tem que acontecer sempre, né? Porque ele precisa de ajuda também. Porque como os outros, ele também tem as suas mazelas. E as coisas, elas vão mudando, né? Vão mudando. E ele tem que acolher aquele serzinho que fez uma coisa grave ou menos grave, que está bravo, que está irritado, que está xingando, e ele tem que acolhê-lo
primeiro, como diz Augusto Cury, conquistando o terreno da emoção e depois o da razão. Então, veja que para evitar o bullying, tem toda uma trajetória antes. E uma coisa muito importante é a pontualidade diante da situação de desrespeito ao outro e do preconceito. Isso é vital. Infelizmente, nós vivemos num mundo que muitas vezes as crianças estão expostas a alguns, por exemplo, games, programas humorísticos, novelas, bate-papos com outras pessoas, festas, onde as brincadeiras, às vezes, passam de brincadeiras e desrespeitam o outro. Por exemplo, numa novela, quando há um preconceito muito forte em relação a alguém, num determinado momento lá vai haver um desfecho positivo. Só que o que trouxe essa carga? Só que já registrou. E essa criança provavelmente não vai conseguir saber disso. E eu digo, você tocou bem num assunto, por exemplo, o cidadão que faz um preconceito hoje, essa pessoa amanhã ela é preconceituosa de novo, depois de novo. Aí a criança simplesmente ela não assiste o desfecho da novela, ou nem entende muitas vezes, isso, mas ela viu sendo praticado. Isso. Então ela acha que aquilo ali é correto. Correto. E aquilo que ela viu, por exemplo, no churrasquinho da família, o que ela viu lá no programa humorístico, ela vai chegar na escola, ela vai reproduzir com quem? Com aquele mais frágil. Ela vai pegar aquele que é tímido, aquele que sempre dá bola fora, aquele que tem as... Porque a vítima de bullying, ela tem as suas fragilidades. Eu passei por bullying, eu era chorona, muito chorona. Eu tinha perdido meu pai numa morte trágica. E mudei de cidade, de escola e tal, e eu chorava todo dia. Um dia ainda vou contar essa história. Então, eu sei como é sofrido ser humilhada todos os dias. E isso, se nós não encontrarmos... Eu tive a felicidade de encontrar muita gente boa na minha vida que me jogou para cima. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Muitas pessoas não acontece. Então, por isso, eu tenho um amor muito grande no meu trabalho, porque quando eu vejo aquela criança chegando ali, seja ela o agressor, seja ela a vítima, eu aprendi, porque isso a gente aprende, a separar a atitude da pessoa. Então, que o bullying é sério, é sério. Não é uma simples brincadeira. Não é uma simples brincadeira. Que ele leva a pessoa a um adoecimento psíquico gravíssimo, leva a fazer coisas contra a sua própria vida, porque ela se sente tão rejeitada. Agora, uma coisa que a gente precisa ter é esse olhar atento que eu falei. A família em especial, uma criança que está sempre com dor, que não quer ir para a escola, que chega com os materiais rasgados, acho que até comentei isso, né, antes, porque o bullying ele é físico e moral. Então ele pode levar beliscões, arranhões, rasgar a roupa, rasgar o material. São situações que os pais têm que estar atentos, né? Isso, atento. O que é que está acontecendo com essa criança? E a criança, o adolescente, ele precisa ter alguém em quem confiar e abrir o seu coração e não ter medo de falar do erro. Entendeu agora, porque eu disse lá atrás, que quando nós erramos como adultos e os nossos filhos veem esse erro, ou que não veem, nós temos que sentar com ele e dizer, papai errou, mamãe errou. Não é assim que age. Porque daí, o dia que ele errar, ele vai chegar em você e vai falar. Ele vai ter a mesma liberdade, entendeu? Né? Porque ele disse, meu pai continua com a mesma autoridade, mas ele confessou que errou. E se ele estiver na escola, porque daí às vezes você fala assim, olha aqui, se você brigar na escola, se chegar em casa, você vai apanhar. Ou então, se alguém quiser brigar com você, você enfrenta. Porque se você apanhar lá, vai apanhar de novo aqui. Isso não educa. Porque você sabe o que ele vai fazer? Ele vai omitir. Ele não vai te contar. Então, é simples. É o conhecimento do fenômeno, é ação pontual. Não adianta fazer semanas e semanas de bullying, de projetos
de cartazes espalhados por todos os lugares se na hora certa você não agir. A omissão é crime gravíssimo. E outra coisa que eu ouvi essa semana, e até quero me informar melhor, mas creio que é sim um documento importante sobre o cyberbullying, que está crescendo muito, e uma menina estava sofrendo, ela começou a sofrer gozações nas escolas, das amigas e risadinhas, descobriu que tinham feito um site para ela e colocavam ela como uma prostituta, inclusive com algumas tabelas de preço de acordo com a opção de sexo lá. Os pais foram no cartório, o cartorário tirou a cópia e transformou aquilo num documento, então teve uma prova. Porque se você viu, mas você só tirou e você não registrou, você não ficou com o documento. Exato. Então, se alguém tiver um problema desse, faça isso. Né? Procure que tem os meios legais. Tem os meios legais. Tem os meios legais para isso, né? Professora, nosso tempo já está se esgotando. Eu quero agradecer aí a sua participação. Nós temos muita coisa ainda para falar. Nós temos bastante assunto ainda relacionado ao bullying, mas nós vamos ter outros encontros para que a gente possa levar isso aí ao conhecimento da população. Isso. Só para terminar, eu quero fazer uma colocação assim. Não vamos nos esquecer que o modelo educativo é determinante. Uma criança amada, uma criança que aprende a respeitar e aprende a ter limites, isso não é mágica, viu? Isso leva anos. Tem que ser com o tempo. Isso com o tempo. Ela, com certeza, ela vai fazer a diferença. Porque aquele que pratica o bullying, ele é tão sofredor quanto a vítima. E ele tende a partir para a marginalidade nos casos mais graves e outras coisas. Infelizmente. Infelizmente. Então, vamos lá, né? Então, tá certo. Lutar Professora, pela paz. muito obrigado pela participação, tá certo? Nada, eu que agradeço a oportunidade.